O tema da palestra chama-se Psicocibernética. Em inglês seria Psycho-Cybernetics. E começa com um nome muito estranho, com um conceito que provavelmente vocês nunca chegaram a ouvir, talvez essa palavra, mas que tem feito muito sentido para mim há alguns anos. Eu me esbarrei com esse conceito há mais ou menos 4 anos atrás, lendo algumas frases. Eu era uma pessoa que não tinha hábitos de leitura nenhum, eu não tinha hábito de cuidar de mim, de certa forma, simplesmente vivia a vida do jeito que ela era, literalmente reagindo ao que acontecia. Até que em algum momento algo chamou minha atenção e eu comecei a me interessar por alguns autores, principalmente algumas frases que me marcavam bastante e me colocavam para pensar. E sempre que eu encontrava uma frase, e geralmente isso acontece, infelizmente, muitas pessoas citam as frases, personalidades, histórias da vida, mas eles raramente colocam o nome do autor. Então, o que eu fazia? Eu buscava aquela frase no Google para poder descobrir se aparecia uma página de um livro, se aparecia uma citação formal que tivesse abaixo o nome do autor daquela citação. E uma delas caiu o nome de Maxwell Maltz, em um livro chamado Psicocibernética. Eu fiquei extremamente intrigado com o conceito por trás daquele material e resolvi realmente ler aquele livro. Para que vocês entendam, a última versão brasileira, traduzida e publicada, foi em 1982. Já fazem quase 40 anos que ele não é reeditado aqui no Brasil. E a última versão americana, ela foi editada e publicada em 2010. Essa foi a versão que eu encontrei na internet. Fiz um download, confesso, porque naquela época eu não tinha como comprar o livro, porque não tinha no Brasil, e mandei encadernar em preto e branco. E comecei a ler o livro. Pensa que é alguém que não lia desde nunca, praticamente, mas que eu estava tão determinado que eu fiz aquela leitura. Conta a história, inicialmente, de um médico que nasceu em 1899, no final do século XIX. E ali no início do século XX, 1900 e um pouquinho, ele estava estudando para medicina, especialização em cirurgia plástica na Inglaterra. Para pensar que naquela época, quando a gente falava sobre cirurgia plástica, a gente imaginava simplesmente modificações físicas e visuais que a gente consegue ver literalmente abrindo os olhos. E ele ficou muito curioso com essa temática e ele realmente se profissionalizou muito na área, se tornando uma referência nos Estados Unidos, onde ele era residente. Um grande profissional da cirurgia plástica. Naturalmente, ele começa a fazer as suas incisões, atender seus pacientes, fazer aquelas modificações. E tão curioso, ele começa a perceber, naturalmente, aparentemente óbvio, o quanto que era extremamente bom ver aquelas mudanças nas pessoas. O seu cliente voltava uma semana, 2 semanas depois, sem as cicatrizes, sem os esparadrapos no rosto, com aquela feição jovem, renovada, muitas vezes tirando uma cicatriz antiga, não necessariamente fazendo uma cirurgia estética, mas que melhorava a aparência. Aquelas pessoas estavam realmente renascidas, felizes, contentes com o resultado, e ele entendeu que ele realmente estava seguindo um caminho certo, onde ele poderia ajudar as pessoas. Só que ele, muito curioso, estudioso, continuou tentando entender como as coisas aconteciam de verdade. Por que existia, até certo ponto, pessoas que ele usava esse bisturi, que ele, inclusive, chegou a questionar se aquele bisturi que ele segurava na mão dele não fosse um bisturi mágico, um bisturi que ajudava as pessoas a transformarem de vida e não simplesmente mudar o tamanho de uma orelha, de um nariz, uma silhueta de uma boca que nasceu com algum tipo de deficiência. Imagina o impacto positivo que você consegue construir a ajudar pessoas dessa forma. Mas nem tudo são flores. Pouco tempo depois, pelaquela mesma porta, onde voltavam os pacientes satisfeitos e alegres com o resultado, entrava uma pessoa esbravejante, indignada, porque você, doutor Maxwell,
não fez nada por mim. E quem disse isso foi uma duquesa, inclusive extrema protuberância, muito nitidamente você percebia uma diferença enorme, fisicamente falando. Mas por que essa duquesa não enxergava essa diferença que era tão óbvia para quem estava de fora olhando o seu visual? E isso começou a intrigar o Dr. Maxwell Maltz. Quando ele parou para pensar como era na época da faculdade dele, naquela época, inclusive, no começo do século XX, era muito comum as turmas de esgrima dentro da universidade. Aquelas turmas geralmente eram a elite da faculdade, as pessoas mais queridas, as mais olhadas, as mais espelhadas da faculdade. E um grandes sinais que você tinha de resultado, de concluir as suas batalhas de esgrima. E por que para alguns essa cicatriz era um sinal de honra e conquista e para os outros era um sinal de desgraça, de incômodo? Pare para pensar também. Por exemplo, se a gente usa o exemplo aqui do pessoal da galera da adrenalina. Por que para vocês parece que alguém simplesmente entra na cabine e faz tudo como se já tivesse nascido para fazer isso? E, por outro lado, você vê alguém com tanta dificuldade para fazer a mesma coisa. Seres humanos vivenciando aparentemente o mesmo desafio, reagindo de forma tão distinta. Voltando ainda naquela época da faculdade, atendendo seus clientes, ele começou a ficar tão intrigado que ele decidiu estudar psicologia. E naquela época, perceba que quando eles olhavam para o ser humano, é como se fosse simplesmente uma coisa só. Não existia distinção entre a capacidade intelectual e física, entre as capacidades altas, as faculdades altas do ser humano e o seu corpo físico. E ele tentou entender por que haveria tanta diferença. E, fazendo estudos, ele encontrou, por exemplo, um garoto, como muitos, que durante os seus anos de escola sofreu bullying, era caçoado, faziam piada com ele não era bom na escola. E que, de repente, ali, 5, 6 anos depois, quase chegando na faculdade, ele tinha como se uma mudança extraordinária. Algo acontecia com aquele jovem e ele se transformava em completo autoconfiante. Qual a explicação para isso? A comunidade médica, inclusive, começou a questionar o Dr. Maxwell Maltz sobre os seus estudos. Por que as pessoas são assim? Por que elas reagem de formas tão diferentes? E ele, através desse estudo de psicologia, vinculado à sua especialização em cirurgia plástica, percebeu e concebeu o que hoje chamamos de autoimagem. Ele foi a primeira pessoa a utilizar este conceito como ele é. Não que ele tenha inventado, porque assim como tudo que existe na natureza, nós não inventamos, nós descobrimos. E ele descobriu o conceito de autoimagem. Ele começou a entender por que aquela duquesa não aceitava que o nariz dela tinha mudado, por exemplo. Porque aquele jovem rapaz saiu de um tímido que sofria bullying na escola para se tornar um dos melhores alunos na faculdade. Porque, por exemplo, pessoas que eram péssimos vendedores, inseguros, porque tinha uma orelha muito grande. E ao fazer uma cirurgia, como que de uma semana para outra, após tirar todos os seus curativos, ele se tornava o melhor vendedor daquela firma. Qual que é a justificativa por trás disso? E passou-se a falar e ouvir sobre este conceito. Como que nós, seres humanos, nos enxergamos por dentro e, através dessa imagem, nós reagimos ao mundo externo. Talvez você comece a pensar, mas isso tem a ver muito com as coisas que eu vejo hoje em dia. Lembra que no começo eu mencionei que, infelizmente, muitos grandes autores, pensadores da atualidade não fazem referência das fontes onde eles estudaram. E eu sei que o Maxwell Maltz foi um dos primeiros a trazer esse conceito. Inclusive, o livro dele
Foi o maior legado que ele pôde deixar. Primeiramente, foi publicado como estudo científico. Em 1960, quando foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos como um livro, não da comunidade científica, foi tirado todos os jargões científicos para que qualquer pessoa pudesse ler, entender e aplicar essas mudanças na sua vida. E esse livro tem muito a ver com o que eu tenho vivido. Mas agora você talvez me pergunte, como que você pode mudar isso? Como que funciona a autoimagem? E ele coloca de uma forma, fazendo um paralelo com um sistema de míssil autoguiado. Talvez agora não faça sentido, mas pare para pensar. Em algum lugar do mundo é disparado um míssil, e esse míssil foi programado para acertar um lugar específico em algum outro lugar. Não interessa se o vento faça esse míssil desviar do curso. Logo em seguida, ele percebe o caminho de novo e ele começa a seguir no mesmíssimo caminho que ele iria seguir automaticamente, porque ele só sabe chegar em um único lugar. A sua autoimagem, ela trabalha mais ou menos dessa forma, só que ela tende a ser considerado um sistema de sucesso automático. O seu autossistema, ele não procura que você falhe, ele não procura te colocar numa situação de perigo, ele não procura te colocar numa situação de desconforto. E aqui mora a grande chave e, ao mesmo tempo, o maior problema para que você vença as dificuldades da sua vida. Por ele não te colocar de forma automática fora da sua zona de conforto, ou seja, sair do caminho para onde esse míssil iria, você começa a ficar parado em um lugar. Ou, no caso da Duquesa, mesmo que a cirurgia tenha sido feita e o nariz dela hoje seja menor, ela não enxergava dessa forma. Ou seja, o sistema automático dela ainda apontava para uma autoimagem que percebia uma pessoa inferior, que aquele nariz dela colocava ela em posições socialmente inferiores e inseguras, porque não bastava uma cirurgia plástica. É da mesma forma como você para pensar no sistema de instinto dos animais. A diferença simples aqui, simplificando, é que os animais seguem um instinto, só que eles não têm algo que o ser humano tem, que é o livre-arbítrio. Os animais simplesmente vão lá e fazem o que tem que ser feito constantemente, diariamente, pelo resto das vidas deles, porque eles foram programados assim. O ser humano recebeu uma programação, só que por ter livre-arbítrio, ao passar dos meses e dos anos e das décadas e séculos, através de experiências, o nosso comportamento muda. Só que você fala, poxa, Alessandro, mas se eu posso mudar, eu tenho que esperar décadas, tenho que esperar meses, anos. Na verdade, não. E aqui entra a ideia de como que você poderia ou como que você pode alterar a sua autoimagem. Como é que você pode simplesmente, por exemplo, usando o exemplo aqui da turma da adrenalina, simplesmente entrar na cabine com confiança, com a certeza que mesmo que quem esteja lá na frente tenha dificuldade de dicção, mesmo que te coloque uma pilastra na sua frente e você não consiga ver quem está se apresentando, você vai fazer a sua interpretação da melhor forma possível. Como que você consegue conceber e alterar esse sistema? O ser humano, talvez você não seja uma pessoa crente. E aqui não tem nada a ver com crença, com espiritualidade ou com religião. Mas nós somos seres criadores. Isso aqui é um fato. Talvez não seja para você porque você não percebe assim. Mas o nosso livre-arbítrio nos dá e nos fornece a capacidade de sermos quem quisermos, de modificar o que quisermos, seja no mundo externo, seja no mundo interno. Uma vez que você consegue implementar essa ideia, você começa a modificar o que existe dentro de você. Pare para pensar como que funciona baseado no que ele criou, o Dr. Maxwell Maltz, anos atrás. Ele criou o conceito do teatro da mente. E talvez você já consiga pensar, mas já escutei falar, Alessandro, de imaginação, quadro dos sonhos.
de se sentar e olhar o futuro. E é exatamente isso. Só que essas pessoas provavelmente não citaram a fonte científica que trouxe esse conceito. Quando você para pensar no que você gostaria de fazer ou de ser, você consegue modificar a sua realidade interna. É diferente, por exemplo, dos seus instintos naturais humanos. O seu coração, ele funciona através de um mecanismo automático também. O seu intestino também. Você não precisa se preocupar, por exemplo, se ao dormir a sua respiração vai parar. Ou se quando acorda você tem que pedir para o seu coração bater. Esse sistema ele funciona de forma automática e de extrema eficiência. O ser humano foi feito, ou cresceu, ou se desenvolveu dessa forma. Somos uma máquina completamente complexa, mas focada para atingir grandes objetivos. E as nossas inseguranças limitam esse resultado. Uma vez, então, que você senta, para pensar, deitado ou não, para se imaginar fazendo algo, geralmente você vai ver uma pessoa insegura naquele ponto. Pare para pensar se uma vez, quando você veio para cá pela primeira vez, mesmo sabendo que não existe público, que não existe à sua frente 300 pessoas com um headset escutando a sua voz. Você está aqui sozinho em casa, escutando uma única pessoa falar e só você está se ouvindo. E mesmo assim, um dia antes, você estava com medo. Você passou por isso ou não? Ou talvez você já tenha um pouco mais de experiência de estar dentro da cabine. E ali fechou o seu primeiro contrato. E é um evento presencial, numa língua que você não domina tanto quanto a língua portuguesa. E você, 2 dias, 3 dias antes, começa a suar de medo. Essa resposta automática é reflexo direto da sua autoimagem. Lá dentro está dizendo, sem que você consiga ler ou perceber, todos os seus limites, as suas inseguranças e o que você poderia alcançar. A diferença é que você pode pegar essa área e você pode expandir ela. E talvez, porque poucas pessoas entendam isso, é que você vê tão pouquinhas pessoas no topo com grandes resultados. Sejam atletas de elite, pessoas financeiramente bem-sucedidas, aquele casamento, aquela família que você fala, meu Deus, como que eles conseguem viver em harmonia dessa forma? Tudo parece inalcançável para quem não entende que pode modificar o seu sistema de autorrealização. Não quer dizer, porém, que quem está lá em cima tenha consciência disso, mas ele simplesmente não tem alguns filtros que foram colocados na nossa frente ao crescer da nossa vida. E, geralmente, esses filtros podam as nossas capacidades de realização, principalmente pela nossa família, na nossa primeira infância, nas nossas primeiras experiências dentro de uma escola, quando o seu pai ou sua mãe não te dá o apoio necessário, ou pior ainda, fica colocando a sua mão e falando, cuidado, olha, cuidado, cuidado, presta atenção, vai devagar, cuidado. Esse tipo de coisa vai marcando a sua autoimagem. E perceba que ela foi marcada através de padrões de repetimento ao longo de muitos anos, até você chegar onde você está hoje. E da mesma forma que você foi programado lá no passado, você pode ser programado hoje. O que falta no dia de hoje, dia 21 de setembro de 2021, o que falta é crença. O que falta é a sua ingenuidade, igual de uma criança. Elas não questionam. Elas têm a mente literalmente aberta para receber qualquer informação que for colocada. O filtro dela praticamente não existe. Hoje, você tem tanto filtro que se eu te falar isso, talvez você esteja traduzindo, interpretando o que eu estou falando, querendo rir de mim. Ou querendo fazer pouco caso, já pensando que quando você sair daqui, você vai falar que tinha um doido contando uma história sem nem pé nem cabeça. E eu te garanto, eu tenho certeza que se você fizer isso, é porque você faz isso com qualquer situação onde você se sinta desconfortável. Da mesma forma que você olha para como você está se vestindo hoje, por exemplo.
Se você não escolher, se você não ganhou a roupa que você está usando hoje como presente, você pode ter certeza que ao comprá-la, seja online ou numa loja presencial, antes de você clicar no botão de pagar, o seu sistema de autocontrole decidiu que aquela compra seria feita ou não. Ela decidiu o que entrava ou não no carrinho, baseado em cor, em formato e em como você se enxerga. É por isso que, geralmente, a maioria das pessoas tem um guarda-roupa tão parecido. Elas não conseguem ousar, ou seja, elas têm um limite de onde elas conseguem se sentir bem vestidas ou não. Isso tudo pode ser modificado também. Eu, por exemplo, durante muitos anos, tive extremo preconceito com o uso de terno e gravata, porque eu tinha uma mentalidade extremamente negativa com dinheiro e sucesso. Uma coisa que meus pais, de forma ingênua e sem saber, plantaram na minha cabeça ao longo dos anos. Eu cresci sendo preconceituoso com qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de resultado financeiro. Como isso aconteceu é uma outra história, mas eu escutava, muitas vezes sentado no banco de trás do carro, quando era criança, que geralmente o dinheiro vinha de um esquema. Ah, isso aí foi alguém que deu para alguém, isso aí é um governo que fez não sei o quê. Ah, esse cliente aí pagou tudo em dinheiro, porque não quer pagar imposto. E ao mesmo tempo que aquele pai e aquela mãe acredita que está instruindo o seu filho, na verdade, muitas vezes ele está moldando uma pessoa que talvez reaja o oposto disso lá na frente. Vamos voltar para a ideia de como que você mentaliza o que você vai modificar. Você tem que realmente se ver fazendo e acreditar no que você está vendo. E isso não vai acontecer fazendo hoje pela primeira vez depois dessa gravação. Assim como você foi programado ao longo de anos, imagina que isso aqui é como se fosse aqueles CDs de antigamente de música, onde existe um padrão gravado. Você olha, todos eles são espelhados, mas quando você enfia no player, as músicas tocam sempre as mesmas e na mesma ordem para sempre. Para sempre. Você nunca consegue que a primeira música seja a segunda. Ela sempre vai ser a primeira e depois vem a segunda e por aí o seguinte. Para você é parecido. E como é que você faz para esse CD parar de funcionar? Uma vez que ele sempre entra no mesmo lugar. Você não consegue trocar esse disco. Você tem que pegar e literalmente começar a arranhar esse disco. Porque se você toma a decisão de, por exemplo, cara, eu vou faltar o evento de amanhã da adrenalina porque eu estou com muito medo, meu microfone está com problema, a minha luz hoje não está ideal, eu acho que eu estou um pouco rouco. Quando você toma uma decisão baseado em insegurança, você está pegando o seu CD e escrevendo em cima dele, de novo, que você, quando tiver algum problema, por menor que seja, você vai desistir. Só que, da mesma forma, se você agir contra o seu medo, contra a sua insegurança, e vier para cá, mesmo sem microfone, no escuro, porque o que importa aqui é a sua voz e não a sua imagem, você está escrevendo no seu CD uma nova forma de ser. Só que aqui que acontece? O seu corpo volta para o sistema automático. É muito mais fácil você voltar para o automático, porque já está programado assim. Você tem que persistir. Ou você persiste até que a mudança aconteça, ou você vai ter que esperar a infelicidade de um grande impacto emocional, que é uma outra possibilidade de mudança que é extremamente eficiente e rápida. Não à toa você encontra pessoas que viveram a experiência de quase morte através de um acidente, ou através de, por exemplo, um atentado terrorista americano. Quantas famílias foram modificadas psicologicamente por causa daqueles acontecimentos? Claro que muitas para negativo, mas muitas outras cresceram um sentimento de patriotismo que jamais existia nelas. E essa mudança não veio porque alguém pediu, foi uma mudança interna, reflexo de um impacto emocional gigantesco. Só que se você for esperar esse momento, vai ser lento. Ou seja, você tem que perceber o que você não gosta, o que é que te incomoda, qual que é o tamanho desse nariz da duquesa que você não gosta.
e começar a escrever sobre isso, literalmente escrever sobre isso, pensar sobre isso. E sempre que você cogitar a possibilidade de fazer algo que te incomode, faça. Atos de coragem e atos de insegurança não interessa o que vem depois, se seja você pular de bungee jump ou o ato de coragem de entrar na cabine pela primeira vez. Eles refletem como um ato de coragem e o seu autoconsciente vai lembrar no futuro que perante um perigo iminente de, por exemplo, entrar na cabine ou pular de bungee jump, você faz. Você consegue entender o poder que existe nisso? O poder que existe por trás disso. Voltando um pouco no estudo dele para que vocês entendam um pouco mais. Lá naquela época, 1960, 1940, foi feito um estudo com um time de basquete de uma das faculdades próximos aonde o Dr. Maxwell Maltz morava. Foram montados 3 times. Um time de estudantes, os 3 times, depois de 15 dias, iriam fazer uma disputa de arremesso de 3. Aquela linha mais afastada do basquete, diretamente para a cesta. Não era um jogo, era uma disputa de arremesso. 3 times. O primeiro time iria treinar todos os dias com bola, sem parar, durante 1 hora, durante 15 dias. O segundo time não ia treinar nada. Ele simplesmente ia esperar 15 dias se passarem, entrar na quadra e começar a arremessar aquela bola de basquete. E o terceiro time, ele também não iria arremessar bola, mas eles iam fazer um trabalho mental com eles mesmos, sozinhos, que toda vez que ele pensava nele arremessando a bola, ele acertava. Perceba que não é você se imaginar arremessando, é você se imaginar acertando o arremesso. E esse pequeno detalhe fez toda a diferença nesse resultado. Perceba que depois de 15 dias houve essa competição. Dos 3 times, o que não treinou, ele foi o que pior desempenhou. Ele não treinou e nem pensou nada. E o time que treinou todos os dias por 1 hora e o time que treinou somente mentalmente, acertando a cesta, teve exatamente a mesma porcentagem de acertos um do outro. Isso aqui já começa a te mostrar um pouquinho da sua capacidade quando você acredita que algo pode acontecer. Geralmente a gente desiste antes e é por isso que você questiona a sua capacidade de mudança. É por isso que você acha que o colega do lado é melhor do que você. É por isso que você acha que talvez você não vai ser o filho preferido. Talvez você não vai ser aquela moça que tem a atenção quando você entra numa sala de aula e quer apresentar o seu trabalho. Isso tudo está escrito na sua autoimagem e você precisa modificá-la se você quiser mudar a sua vida. Um outro estudo foi com um profissional de golfe. Golfe é um esporte extremamente complexo, apesar de aparentemente constar apenas de um taco e uma pequena bolinha de plástico branca. O movimento entre você levantar o taco, descer ele e acertar a bola é tão rápido que se você tentar fazer isso conscientemente, você vai errar quase que todas as tacadas do golfe. Ou seja, você precisa deixar que o seu corpo haja de forma automática. Você cria a memória muscular pelos primeiros movimentos e você se permite acreditar que quando você desce a mão, a bolinha vai ser acertada. Você não tem tempo de escolher. Qualquer fração de ângulo que você tentar mudar, você erra completamente. E no golfe é um esporte que também foi estudado e teve um profissional que chegou a ganhar campeonato simplesmente mentalizando as jogadas que ele queria fazer. Tiger Woods, inclusive, se vocês pesquisarem sobre isso, grandes golfistas da história, eles se imaginavam muitas vezes antes acertando cada uma dos arremessos, das tacadas de golfe dentro de um campo. Talvez não faça sentido, mas é assim que funciona. Você precisa acreditar também. Passando para um outro lado, vou trazer aqui uma história mais recente, que talvez você já tenha escutado falar. O livro e o filme O Segredo, onde se conta aquela ideia, onde se fantasiou uma ideia de que você conquista o que você quiser se você acreditar que é possível.
Consegue perceber como é próximo a realidade de um estudo de anos de uma vida, inclusive com base científica, em um filme e um livro. Tudo baseado no poder da autoimagem. Mas o que eu quero falar aqui sobre o segredo é o finalzinho desse documentário, onde você vai assistir um homem que começa falando apenas a voz dele, conhecido como Miracle Man, ou o Homem Milagre. Esse senhor sobrevoava as plantações de uma cidade onde ele morava, naqueles pequenos aviões que pulverizavam produtos na lavoura. E ele teve um acidente aéreo e ele quase morreu. Ele teve o corpo carbonizado, grande parte da sua face ficou deformada, os braços também, e ele foi colocado em coma no hospital por quase 8 meses. Assim como muitos casos que talvez você escute na sua família, alguém que parece que nunca mais iria voltar. Só que ali tem um pequeno detalhe. O homem milagre, esse senhor, ele estava inconsciente fisicamente, só que ele continuava escutando o que estava sendo dito por fora. Ou seja, ele escutava os médicos conversando. Enquanto os médicos falavam que talvez ele não sobrevivesse, que talvez ele nunca mais voltasse a andar, ele começou a falar para si mesmo que naquele mesmo ano do acidente, 6, 7, 8 meses depois, ainda antes do Natal, ele sairia andando pelas portas do hospital. Você consegue imaginar alguém carbonizado, literalmente, por um acidente aéreo? Totalmente, fisicamente dilacerado, com vários ossos quebrados, em coma, por meses. Levantar da cama e sair andando pela porta do hospital. Talvez por isso tenham dado esse nome de Homem Milagre. Mas imagina só, se fisicamente o corpo dele tem a capacidade, por que não o inconsciente acreditar que é possível? Talvez naquelas primeiras semanas do acidente, nos primeiros meses, ele não tivesse a capacidade física de fazer o que ele falava mentalmente que iria fazer. Mas nada impedia que ele pensasse. Nada impedia que ele tomasse a decisão de todo dia, quando for Natal, eu sairei andando pelaquela porta. O que vocês acham que aconteceu quando ele começou a recobrar os movimentos dele? Começou a recuperar a capacidade motora dele. Assista O Segredo. Tem todas as partes interessantes, mas esse finalzinho, ele é um exemplo prático da psicocibernética. A capacidade humana, real e criadora. Quando não existe limite físico, se o seu inconsciente é moldado para algo, ele vai fazer. Da mesma forma, você encontra um adolescente hoje sedentário, com um físico impecável de um jovem, 15, 16 anos, meninas e meninos que não conseguem sair de casa para uma caminhada. Vocês conseguem entender a diferença? A diferença não é física. A diferença é interna, é a crença, é a capacidade de acreditar no que é possível. E muitos pais, e aqui eu me incluo nessa lista, porque eu tenho filhos adolescentes, negligenciei por anos a capacidade deles, porque eu não enxergava o que hoje eu enxergo. Já cheguei a falar para o meu filho, inclusive, que hoje tem 13 anos, que durante os 8, 9 anos iniciais da vida dele, eu vivi uma vida onde eu achava que era impossível mudar. E onde eu vivi desse jeito, eu criei nele uma personalidade insegura. Uma pessoa que agora há pouco tocaram o interfone, dizendo que era uma pizza no nome dele, que a gente não pediu, e ele queria que eu descesse com ele para olhar pela porta de vidro se tinha alguém lá fora. Olha que loucura. E eu falei, pode descer. Só que na cabeça dele tem algo tão grande que se eu não fosse, ele não iria descer. Não se atente a esse caso específico, mas entenda todo o contexto de modificações. Eu já expliquei para ele que eu aprendi que eu posso mudar e já falei para ele que enquanto ele estiver comigo, eu vou ter o prazer e o grande desafio de pegar esse CD que durante anos eu gravei para ele, com um monte de insegurança e dificuldades de vida, e vou entregar um novinho de crença, de capacidade de resultado. É óbvio que quanto mais velho ele fica, mais difícil eu
é mais difícil para que eu consiga modificar, porque ele começa a ficar maduro e com mais filtros. E vai chegar num ponto que, assim como eu, ele só vai mudar se ele quiser, assim como todos nós que estamos aqui. O principal, pessoal, é que temos que fazer a nossa parte. Talvez você esteja feliz com o que você tem hoje, com seus resultados, com seu corpo, magro, gordo, gordinha, magrinha. Eu, por exemplo, sempre me achei muito, muito magro, a vida inteira. Agora pergunta, quantas vezes eu pensei que eu tinha um corpo magro, comparado com as vezes que eu fui atrás de uma informação de como transformar um corpo magro num corpo forte. Chega a ser até engraçado, pelo menos para mim, porque hoje é tão óbvio que é ridículo eu achar que eu conseguiria mudar meu corpo quando era mais jovem, porque eu me preocupava em pensar que eu era magro, ao invés de me preocupar em como modificar o meu corpo. A mudança ela tem que ser interna. E deixo vocês aqui agora com uma parábola que reflete justamente o fazer a nossa parte. É contado que muitos anos atrás, num deserto desses espalhados pelo mundo, existia um pastor que peregrinava pelas regiões daquele deserto. E certa vez, esse pastor se deparou com uma casa muito simples, mas que ostentava na sua área externa um belíssimo jardim. Parecia literalmente um milagre. E ele, enaltecido, excitado com aquela ideia, ele falou: meu Deus, eu preciso bater na porta daquele homem e dizer para ele o tanto que ele é abençoado por Deus por ter um jardim magnífico como esse aqui no meio do deserto. E assim ele fez. Ele bateu na porta e aquela porta abriu e ele disse: Senhor, o Senhor é abençoado. Olha só a vastidão deste imenso e belo jardim na porta da sua casa. O Senhor deve ser abençoado por este milagre. E aquele jardineiro olhou para esse pastor e disse: realmente, bom pastor, eu tenho certeza que eu sou abençoado. Mas você precisava ver como esse jardim e esse deserto estava quando ele estava largado, sozinho no meio de areia por si só. Ou seja, nunca haverá jardim sem que você plante e cuide. As modificações e os desejos têm que partir de você. Muito obrigado.